Paz de Cristo, meus irmãos. Mais uma vez eu quero fazer uma continuação aqui do vídeo sobre Judas, que nós estávamos fazendo no dia de ontem. E eu quero trazer um complemento sobre ele, tá? Que ele é uma tipificação perfeita para nós das coisas que aí vão acontecer. Então, se você não viu a primeira parte, eu aconselho que você veja a primeira parte para você somar com esse vídeo, também os vídeos que vão vir depois. E você também pode estar aí relacionando com outros vídeos que eu tratei aqui no canal, tá bom? Mas se você não é inscrito no canal, aí se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, dê o seu like para que outras pessoas possam estar assistindo também, tá bom? Então hoje eu quero trazer uma continuação sobre Judas. O que Judas ele vai trazer, ainda que de forma a mostrar os inimigos de Deus, a mostrar aquele povo iníquo, que ensinamento Deus nos dá por meio de Judas, né? Uma das coisas que Deus me pergunta é se Deus ele predestinou Judas para que Judas fizesse isso, ou seja, Deus criou Judas simplesmente para fazer isso e condenou ele para o inferno por uma coisa que ele mandou que Judas fizesse. Uma coisa que nós trataremos também, tá? Nós temos que entender que Deus ele trata assim, traça assim uma história, mas é questão de como ele escolhe os personagens para essa história. Isso tem que se entender, perfeito? Mas aí já é um outro assunto. Então, nós percebemos que Judas ele é uma tipologia, né, da descendência da serpente, ele é uma tipologia do próprio anticristo, tá? Nós vimos que está ligado a essa questão de Dan com Judá, como a gente mostrou os construtores que rejeitaram a Cristo. Analisamos isto no último vídeo. E assim como a serpente ela utiliza a boca para atrair o seu veneno, você vai ver que Judas ele também utilizou essa questão, né? A boca aí que para proferir o seu veneno. No caso, tipificado naquele beijo. Agora, uma coisa interessante que você vai ver é que Judas ele vai receber o poder para, né? Judas ele vai receber o poder para levar Jesus à morte quando se cumpre o tempo da pregação de Jesus. E segundo a gente faz estudos e medita ali na Escritura, nós vamos ver que o tempo da pregação de Jesus foi 3 anos e meio, segundo o que tudo indica na Escritura. Não vou mostrar aqui textos e tudo mais, mas dá para você ter uma base fazendo somas ali. E aí você vai ver que o tempo da pregação de Jesus foi 3 anos e meio, né? E quando se completaram esses 3 anos e meio, então chegou o tempo de Jesus ele ser o quê? Ele ser morto, né? Ele ser assassinado, ele ser açoitado. E isso é um paralelo com o que vai acontecer em Apocalipse com as duas testemunhas. Por quê? Porque as duas testemunhas, elas têm 3 anos e meio para pregarem, né? Elas recebem autoridade para pregar durante 3 anos e meio, né? Dar o seu testemunho durante 3 anos e meio. E quando acaba-se esses 3 anos e meio, a gente vai ver que a besta vai receber autoridade junto com os 10 chifres para o quê? Para agora matar as duas testemunhas, para matar o povo de Deus. Então, o mesmo que aconteceu com Jesus, lá que ele teve 3 anos e meio, autoridade para pregar, ele recebeu o poder para pregar naquele contexto. Durante 3 anos e meio ele vai fazer essa pregação, trazer as pessoas para o arrependimento. E quando esse período acaba, a gente percebe que agora a besta vai ter autoridade, ou melhor, a gente percebe que Judas vai ter autoridade para agir contra Cristo. Então, o mesmo vai acontecer em Apocalipse com as duas testemunhas. Perfeito? E aí você percebe o seguinte, que quando acaba esses 3 anos e meio, a besta ela se levanta com os 10 chifres para justamente matar as duas testemunhas. E uma coisa interessante que nós vamos notar é que Jesus ele dizia assim, quando os fariseus tentavam matar ele, quando os fariseus tentavam de alguma forma destruir ele, a Bíblia diz que Jesus falava, ainda não é chegado a minha hora, né? Que os fariseus não conseguiam capturar ele porque não era chegada a hora dele. Então, do mesmo modo, nós percebemos também que no contexto das duas testemunhas não é chegado a hora. Porém, existe um momento em que trata-se da hora das trevas, da hora onde o iníquo vai se levantar, tá? Então nós vamos atentar para um texto aqui, que vai dizer assim, vamos olhar o contexto de Judas aqui, que diz para nós assim, isso está em Lucas 22, verso 14. Falava ele ainda quando chegou uma multidão, olha só, uma multidão, tá?
E um dos 12, chamado Judas, olha só, um dos 12 chamado Judas. Por que ele botou aqui um dos 12? Olha a ligação aqui, um com 12, com os 12, né? Porque a gente vê que entre os 12, lá em Gênesis, quando fala de Dan, um seria traidor. E aqui também fala. Falava Helena quando chegou uma multidão e um dos 12, chamado Judas, que vinha à frente deles e aproximou-se de Jesus para o beijar. Jesus, porém, lhe disse: Judas, com um beijo traz o filho do homem? E os que estavam ao redor dele, vendo o que ia suceder, perguntaram: Senhor, feriremos a espada? E um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. Mas Jesus acudiu, dizendo: Deixa, basta. E tocando-lhe a orelha, o curou. Então, dirigindo-se Jesus aos principais sacerdotes, capitães do templo e anciões que viriam prendê-lo, disse: Saístes com espadas e porretes e como para deter um salteador? Diariamente, estando convosco no templo, não puseste as mãos sobre mim. Esta, porém, é a vossa hora, o poder das trevas. Olha só. Aqui chegou o momento que o Filho do Homem seria entregue. Então, aqui chegou a hora e o poder das trevas. Perfeito? Então, você vê poder das trevas, né? Poder das trevas está ligado com a escuridão. E os discípulos, olha o que estava acontecendo com eles nesse momento aqui. Aqui, vai dizer assim, né? Eles estavam no Monte das Oliveiras, um pouquinho antes vai dizer assim. Aqui no verso 39. E saindo foi como de costume para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhe disse: Orai para que não entrais em tentação. Ele, porém, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice, contudo não se faça a minha vontade, sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava, e estando em agonia, orava mais intensamente, e aconteceu que o seu suor tornou-se como gotas de sangue caindo sobre terra. Levantou-se da oração e foi ter com os discípulos, e os achou dormindo de tristeza, né? E disse-lhes: Por que estáis dormindo? Levantai-vos, orai, para que não entrais em tentação. Então você vê que aqui tem uma ligação com a parábola das 10 virgens, que fala de dormir, né? E fala daquela última hora, que é a meia-noite, que é a hora mais escura que nós vamos ter, vamos dizer assim. Se o meio-dia é a hora mais clara do dia, a meia-noite é a hora mais escura. Então, quando fala meia-noite, eis que vem o noivo, é que trata dessa escuridão que vai estar acontecendo. Então, quando se fala da última hora e quando se fala esta é a vossa hora, o poder das trevas, está falando desse momento. E você vê que quando diz a expressão a meia-noite, eis que vem o noivo, as virgens, elas levantam. Não é assim? Então, quando a gente vê aqui que chega esse poder das trevas, a gente vê que Cristo, ele desperta os demais discípulos, né? Que é Pedro, João e Tiago, acho que é os que estão ali, se eu não me engano são esses. E você vai ver que um deles, que é Pedro, vai negar. Então isso é tipologia já o que é apostasia. Eles estavam dormindo e não, eles sucumbiram à tentação e ele acabou negando a Cristo. É uma tipologia lá para apostasia no final dos tempos. E aí você vê que é nesse momento que vem o poder das trevas, e é nesse momento que Judas recebe a autoridade para, né, poder aí matar o Filho do Homem, para poder assassinar ele, levar ele para a morte. Então ele vai ser conduzido diante do sumo sacerdote, diante dos principais sacerdotes, para ser conduzido à morte. E o interessante é que essa expressão ora vai aparecer assim em Apocalipse. Em Apocalipse 17, verso 9. Aqui está o sentido que tem sabedoria. Perfeito? As 7 cabeças são 7 montes nos quais a mulher está sentada. São também 7 reis, dos quais caíram 5, um existe e outro ainda não chegou. E quando chegar tem que durar pouco. E a besta que era e não é, também ela, o 8º rei, procede dos 7 e caminha para a destruição. E vai dizer assim: e os 10 chifres que vi são 10 reis, os quais ainda não receberam reino, mas receberão autoridade como reis durante 1 hora. Olha lá, receberam autoridade com a besta durante 1 hora. Então, eles vão receber autoridade com a besta durante 1 hora. E essa autoridade, ela está apontando no Apocalipse 13.
Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias e autoridade para agir 42 meses. Então você vê que a besta ela recebe o que? Autoridade para agir 42 meses. Que é aquele momento que vai estar aparecendo lá em Apocalipse 11, que diz, né? É aquele momento que diz que a besta que se levanta da terra, ela vai matar as duas testemunhas depois que elas pregam durante 3 anos e meio. Ela se levanta, ela vai se levantar, né? A besta que levanta do abismo, e vai agora ter autoridade para agir contra as duas testemunhas. Mas primeiro vem o tempo da pregação dela, né? Primeiro elas pregam, aí é dada autoridade para a besta para caçar os santos. Então, do mesmo modo, foi dada autoridade para Judas para entregar o Filho do Homem. E aí diz assim: e abriu a boca em blasfêmias contra Deus para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Então, o tabernáculo é os que habitam no céu, né? Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. E adorá-lo todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo, tá? Aí que já é um texto para se olhar depois. Existe até um texto interessante para se relacionar o livro da vida com Judas, tá? Mas daí é um outro estudo que teria que ser feito com mais calma. Então você percebe que diz o quê? Que eles recebem autoridade por durante 1 hora. Os 10 chifres, que são 10 reis, e ainda não receberam o reino, recebem autoridade como reis, junto com a besta durante 1 hora. Então você vê que essa 1 hora está falando no tempo de uma autoridade desses reis com a besta. Então é aos 42 meses que a besta recebe autoridade. E a gente vê que Judas ele teve autoridade para caçar Jesus depois que se cumprem os 3 anos e meio da pregação de Cristo, né? Então, olha como Cristo ele fala assim, que agora é a hora das trevas. Então, essa hora das trevas é a hora onde é dado domínio para os ímpios, né, levarem Jesus para a morte. Então, do mesmo modo, nos últimos dias, a mesma coisa vai estar acontecendo em relação às duas testemunhas. Vai haver uma coisa chamada a última hora, que é a hora onde a besta e os reis da terra vão receber a autoridade para caçar os santos. E João ele vai dizer o seguinte assim para nós. Capítulo 2, verso 15. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que é no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa bem como a sua concupiscência, e aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Filhinhos, já é a última hora como vistes que vem o anticristo. Olha lá. Né? Também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que esta é a última hora. Ok? Eles saíram do nosso meio, olha só. Entretanto, não eram dos nossos, exatamente como aconteceu com Judas. Porque se tivesse sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles foram para que ficasse manifesto que nenhum deles era nosso. E vós possuís a unção, olha só, a unção, né? Que vem do santo e tendes, tendes conhecimento. Então, olha só, consegue ver a relação de coisas aqui com o tempo do futuro? Porque quando João fala aqui, você tem que ter um princípio. Você tem que ter um princípio para a interpretação dessas coisas escatológicas. Às vezes Deus vai utilizar o tempo presente para falar de coisas futuras. Por quê? Porque Ele quer que as pessoas que leiam no futuro entendam o que está sendo dito. Jesus ele fala assim, eis que o tempo está próximo, não é? E que essas coisas breves se cumprirão. Só que no tempo de João as coisas não estavam próximas. No tempo de João escreveu o Apocalipse. Mas quando Jesus falava que o tempo está próximo, ele falava para que as pessoas que estavam lá no final, quando o tempo estivesse próximo, elas olhassem para aquelas palavras e entendessem que falava para elas. Portanto, quando João fala assim, filhinhos, já é a última hora, ele está falando para nós, irmãos. Ele está falando no futuro, naquele contexto, ele está falando no futuro para nós. Ele está utilizando uma expressão presente, mas não era o presente dele, mas era o presente nosso.
Porque para nós, para aqueles que vão estar no final, é a última hora. E aí ele fala assim: filhinhos, já é a última hora, como ouvistes que vem o anticristo. Também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Perfeito? Por isso que Mateus 24 vai dizer que muitos falsos profetas se levantarão, se dizendo até o Cristo. Então, da tipologia da apostasia, de uma série de coisas. E assim como Judas, ele vai o quê? Negar Cristo, vai apostatar da fé dele, e vai dizer assim: eles saíram do nosso meio, entretanto não eram dos nossos. Judas saiu do meio, mas não era dos dele, né? Judas traiu a Cristo, e esses aqui também vão trair a Cristo, vão trair os seus irmãos, vão entregar eles para a morte. Perfeito? Então, nós temos essa relação de coisas. Cristo foi entregue na hora das trevas. As duas testemunhas, elas vão entregue naquela uma hora, né? Que está aparecendo lá em Apocalipse. E João fala que esta é a última hora, que você vai ligar lá com a meia-noite, que trata desta última hora. Perfeito? E elas vão acordar nesse horário da meia-noite, que será a última hora. Então, eu vejo nesses exemplos coisas claras do que vão acontecer no final. E você percebe que essas pessoas, elas estavam ligadas a Cristo, e elas saíram, mostrando aqueles que vão apostatar, né? Mostrando aqueles que vão sair do meio de Cristo e vão negar a Cristo. E vai ser manifesto que eles não eram de Cristo. Assim como Judas saiu do meio deles, assim também esses vão sair do nosso meio. E vão se demonstrar apóstatas, e esses vão contra o povo de Deus, porque eles vão se associar com a besta. E quando você vê Judas vindo e recebendo autoridade para levar o Filho do Homem para a morte, perceba que ele vai vir com outro junto com ele, né? E esse outros vindo com ele vai representar o quê? O exército da besta. Vai representar aqueles 10 chifres. Judas, com a autoridade daqueles homens indo buscar a Cristo, é uma tipologia da besta, né? Juntamente com os 10 chifres indo atrás do povo de Deus, apontando para as duas testemunhas. E agora o que eles vão fazer? Eles vão entregar o povo de Deus, né? A besta e os 10 chifres. E também a gente vai ver que Judas e aqueles homens vão levar a Cristo para a morte. E com Cristo vai ser o que? O Cordeiro que foi entregue por nossos pecados, né? Só que sobre o povo de Deus vai se cumprir aquela palavra que diz assim: por amor de ti somos entregues todos os dias. Por amor do teu nome somos entregues à morte todos os dias, como cordeiros entregues para o matadouro. Percebe essa relação de coisas? E aí é como se todos os dias, durante 3 anos e meio, como se fossem oferecidos sacrifícios. É como se o sangue desses mártires foram derramados como sacrifício diante de Deus. Eu fiz um vídeo, acho que é tratando do Salmo 40, se eu não me engano. Não lembro se é Salmo 40 ou é 43, que trata desse assunto. Você vai ver que é como se tivessem sido derramados sacrifícios a Deus por meio do sangue dessas pessoas que vão estar sendo aí perseguidas e caçadas. Ok? Eu vou finalizar esse vídeo porque essa câmera ela não grava há muito tempo. Eu estou fazendo um teste com a câmera. E o tempo de gravação dela é muito pouco. Mas eu vou trazer mais partes aí para os irmãos. Tá bom? É uma pequena continuação, mas nós traremos mais partes desse estudo. Fiquem na paz de Cristo.